Olá, queridos. Desejo que a paz que excede a todo entendimento possa não apenas encher o coração de vocês, mas também guardá-lo no amor de Cristo Jesus. Eu vim fazer uma abordagem sobre um assunto que, embora seja polêmico, eu não tenho desejo de polemizar, não. Ainda que eu desejo expor a minha opinião, tá bom? A respeito dos dízimos. E eu quero dizer que eu pensei muito em gravar esse vídeo porque eu sei que há uma discussão muito grande na internet e muitas pessoas, muitas vezes, não têm o devido cuidado em abordar o tema, guardando o respeito para com a fé alheia, entendeu? Mas eu vou buscar fazer isso de uma forma bem educada, bem respeitosa. Sim, eu estou aqui no livro de Mateus, tá? Capítulo 23, e no versículo 23 é a primeira abordagem sobre dízimo no Novo Testamento. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então vamos lembrar que aqui é o Senhor Jesus que está falando aos fariseus, né? O capítulo 23 todinho, tá? Capítulo 23 todinho, tá? Jesus, ele está falando aos fariseus, e como diz aqui o subtítulo, ele está censurando diversas atitudes e comportamentos deles, tá? Então, por que eu trago essa passagem? Primeiro, porque quando a gente fala de dízimo em relação à igreja, a gente tem que ter em mente que o foco principal da gente são as escrituras do Novo Testamento. O que vai regulamentar, né, o que vai balizar a filosofia de Deus para a igreja, né, o direcionamento de Deus para a igreja é a nova aliança. A igreja é fruto da nova aliança, né? Então, aqui no Novo Testamento, a primeira referência que se tem ao dízimo é exatamente essa. E tem pessoas que, quando Jesus diz assim, devis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Muita gente justifica, né, a prática do dízimo na igreja por conta dessa declaração de Jesus. Só que a gente tem que levar em consideração que aqui o Senhor Jesus estava falando com líderes religiosos de Israel naquele momento e que guardavam, eram observadores da lei de Moisés. E só um detalhe, não apenas da lei de Moisés, mas eles também acrescentavam muitas coisas à lei. Vocês podem ver isso no próprio capítulo 23 aqui de Mateus. Jesus ele cita isso, entendeu? E ele deixa claro que isso é uma interferência humana na própria lei que Deus havia dado ao povo de Israel. Só que o importante aqui, o que interessa a gente aqui é o seguinte: quando ele justifica a prática dos dízimos aqui, ele está justificando não para a igreja, ele está justificando para uma liderança religiosa que tinha a sua conduta religiosa, o seu código de lei religiosa, que era a lei de Moisés, tá bom? Então aqui não tem nenhuma referência à igreja e não pode, portanto, se aplicar, né, diretamente ou indiretamente à igreja. Então essa é a primeira abordagem no Novo Testamento. A segunda, eu quero abrir aqui, eu quero ir lá em Hebreus. Tá? Por quê, Hebreus? Porque só tem em Mateus e no livro de Hebreus. Tá? No Novo Testamento só se menciona dízimo nessas duas referências. Então eu estou aqui no livro de Hebreus, tá? No capítulo 7, e eu vou ler aqui o início do capítulo 7 para vocês entenderem como que o dízimo é citado nessa passagem. Diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, aqui é citado, aí aqui no versículo 4, antes, diz assim: Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Então, esse é o versículo-chave,
né? O escritor aos Hebreus, primeiro, a gente tem que entender isso, ele está escrevendo aos Hebreus, isto é, a judeus que haviam se convertido, que estavam na igreja, mas que ainda estavam em confusão em relação à doutrina, né? Como eles vinham da doutrina da lei, eles não estavam compreendendo claramente, perfeitamente, a doutrina da graça, a doutrina da igreja. Então, o escritor aqui, ele aborda, né, a diferença entre ministérios, o ministério da lei e o ministério da graça, né? O ministério da graça relacionado diretamente a Cristo. E quando ele diz aqui, aqui no final do capítulo 6, versículo 20, onde Jesus, como precursor, entregou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Primeiro a gente deve esclarecer que, segundo a ordem de Melquisedeque, não significa que ele faz parte da ordem de Melquisedeque. É semelhante, é de acordo, não é a mesma ordem. Mas por que isso? Por causa dessa comparação aqui, dessa informação. Por quê? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, não significa que Melquisedeque era Cristo. Porque não há em toda a Escritura nenhuma referência de Cristo reinando como um rei civil e religioso na terra. Não há. Você pode procurar em toda a Escritura, não há. Então, não tem. Pessoas que gostam de dizer, né, de levantar a hipótese de que Melquisedeque era Cristo. Não, por causa disso. Ele era rei de uma cidade real. Jesus nunca foi rei de uma cidade real, um rei civil e religioso aqui na terra. Então Melquisedeque não era Cristo, primeiro ponto. Segundo, o fato dele não ser Cristo, então, invariavelmente ele era um homem. Ora, como que ele não teve nem princípio nem fim de dia se ele era um homem? Então isso aqui é só uma forma de dizer que não há registros da paternidade dele, dos pais dele, nem da origem dele. É só isso. Mas por quê? Porque para fazer uma comparação com o ministério de Cristo, né, que esse sim é perpétuo, esse sim não tem início nem fim de dias. Tá? Então, por isso, segundo a ordem de Melquisedeque, mas não é da mesma ordem, é conforme, semelhante. Isso é apenas um exemplo para se entender exatamente esse versículo-chave aqui. Considerai, pois, como era grande esse aqui Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Então, a abordagem do dízimo aqui, né, ela não está dizendo, não está se referindo a uma prática que deva ser observada na igreja. Por quê? Porque aqui, na verdade, ele está falando do primeiro e do maior patriarca da nação que receberia a lei, como recebeu. Ele, mediante esse Melquisedeque, ele pagou o dízimo. Quer dizer, ele está mostrando como que aquele que era a maior expressão da nação que receberia a lei estava se submetendo a alguém que tinha um ministério que era mais excelente, que era maior. Então aqui não é uma justificativa para o dízimo na igreja. Pelo contrário, aqui ele está fazendo uma outra abordagem. A gente precisa ter esse entendimento para a gente não confundir a aplicação da palavra de Deus, tá bom? Então isso aqui não justifica, até porque se você for seguir adiante, aqui, no versículo 18, diz assim: portanto, tanto ele está falando da diferença entre alianças, né, a antiga aliança e a nova aliança, que ele conclui assim, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então, veja que ele deixa claro, a lei foi revogada. Em Cristo a lei é revogada. Por quê? Porque o ministério de Cristo suplanta para a igreja o ministério levítico. Essa é a abordagem do capítulo 7, tá? De todo o capítulo 7 do livro de Hebreus. Então, só existem essas duas referências na Bíblia em relação a dízimo, aliás, no Novo Testamento em relação a dízimo. Portanto, não há nenhuma justificativa escriturística para aplicar esse tipo de prática na igreja. E aí, eu quero deixar aqui para vocês como eu disse, eu não quero polemizar, então quero deixar aqui esse capítulo 14 da Epístola de Paulo aos Romanos, que é a forma como a gente vai lidar com essa problemática na igreja atualmente. Por quê? Porque, como eu disse, há muita polêmica, mas eu não queria polemizar. Eu quis marcar minha posição,
biblicamente, mas eu não quero polemizar exatamente por conta dessa palavra que Paulo dá aos romanos aqui, ó, registra aqui no livro de Romanos, no capítulo 14. Mas antes, só uma observação. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito de finanças, lá na primeira epístola aos Coríntios, na primeira e na segunda, né? Na primeira no capítulo 8 e na segunda no capítulo 8 e 9, ele não faz nenhuma menção do dízimo. E isso a gente observa em toda a escritura apostólica. Não há nenhuma referência a dízimo. Ora, um assunto tão importante, como não seria citado sequer uma vez pelos apóstolos? Né? Por aqueles que estavam construindo sobre o fundamento que era Cristo, os primeiros. Então é no mínimo, né, para a gente refletir sobre isso. Mas vamos lá. Eu quero terminar dizendo isso aqui, olha. Paulo escrevendo assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha gente, vamos ter respeito para com a fé alheia. Né? Se as pessoas ainda entendem, porque receberam assim, que devem dar o dízimo, então embora biblicamente a gente possa provar que não é uma obrigatoriedade sobre o cristão, vamos respeitar aqueles que ainda não tiveram essa revelação da parte de Deus nas Escrituras, ou que têm resistência, embora vejam, por exemplo, esse vídeo, e tenham resistência, tá bom? Eu mesmo tive muita resistência, porque durante mais de 20 anos eu fui dizimista, mas até eu entender, né, não apenas ouvir, mas entender de fato essa doutrina, né, então eu demorei algum tempo para aceitá-la, para acatá-la no meu coração. Então a gente deve ter o mesmo respeito, paciência e carinho para com as pessoas que ainda creem. Tá bom? Não deixam de ser do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.